Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Êxodo, capítulo 16, verso 30. Assim descansou o povo no sétimo dia. Louvado seja Deus! Estamos estudando a promessa, a aliança eterna de Deus. O tema desta semana, o sinal da aliança. Hoje, segunda-feira, o sábado antes do Sinai. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco? Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal. Por favor, inscreva-se no canal. Toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de orar por mim, que eu não me esquecerei de orar por você. Bem, chegamos então a este tema muito interessante, falando então sobre o sinal da aliança. Hoje, o sábado antes do Sinai. Bem, aqui nessa temática de hoje, se abre então resposta para algumas discussões que são de fato recorrentes. Primeiro, precisamos entender que Deus é um Deus maravilhoso e nada há de incoerência nele. Nada que Deus fala pode então voltar atrás, porque nós já vimos, inclusive na lição anterior, que Deus é um Deus que não muda. Então, precisamos entender bem aquilo que está posto na Bíblia, para que a gente não pegue um texto aqui, um texto ali, e então a gente faça a Bíblia dizer o que ela não está dizendo. Para isso, precisamos trabalhar muito bem, prestando atenção a alguns detalhes e fazendo o que os teólogos chamam de exegese, que seria então uma busca, uma interpretação coerente do texto, perguntando então ao texto para que ele possa responder. E temos aqui uma história muito interessante em Êxodo capítulo 16, que está então contando a questão do maná. Deus então dá o maná para o povo e o povo é autorizado a ir então catar o maná. Então eles iam buscar esse grande milagre de Deus que os alimentou durante muito tempo. E esse maná, ele caía de domingo até sexta-feira, mas não caía no sábado. E Deus deu uma orientação a Moisés, dizendo o seguinte, de forma muito específica, que eles não poderiam guardar o maná de um dia para outro. Porque se eles guardassem o maná de um dia para outro, o maná ficaria ruim. Entretanto, sempre tem aqueles teimosos, desobedientes, né? E teve então esses teimosos desobedientes que resolveram guardar o maná, pegaram uma quantidade maior e o maná ficou estragado. Bem, essa foi a orientação de Deus. Entretanto, quando chega na sexta-feira, Deus diz a Moisés que era então para colher o maná para 2 dias, o maná dobrado, porque no sábado não iria catar, porque o sábado era um tempo sagrado. E Deus queria que eles estivessem então em reflexão, em adoração, mas não nesse exercício, dessa labuta de buscar o pão de cada dia. Bem, mas alguns teimosos resolveram sair no sábado para ver se encontrava o maná. E para a decepção deles, não encontrou nenhum maná no sábado, porque a palavra de Deus então se cumpre, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é tão eficaz que diz a própria Bíblia que ela separa juntas de medula. Assim, ela separa alma e espírito como juntas de medula. Bem querido, bem querida, é importante que a gente compreenda o que a Bíblia quer nos trazer. Bem, Deus revelou aqui a santidade do sábado, e é notório que isso aconteceu antes da lei ser entregue no Sinai, porque isso só aconteceu 4 capítulos depois, lá em Êxodo capítulo 20. E aqui nós estamos em Êxodo capítulo 16, o povo está então ainda na sua caminhada, e Deus os alimenta com maná e dá a eles a questão de vivenciarem a questão do sábado sagrado. Detalhe é que Deus ainda chama a atenção deles, porque eles não estavam obedecendo, e Deus chama a atenção aqui no capítulo 16, verso 30, que eles deveriam então obedecer os mandamentos de Deus, porque eles não estavam obedecendo a questão do sábado. Bem, esse é um ponto. Outro ponto que precisamos entender é que, embora o sábado fosse dado para eles, para a humanidade inteira, lá no Éden,
ele então perdeu de vista a sua utilidade para o povo de Israel. Amanhã nós vamos apurar um pouco mais isso. Justamente porque o povo de Israel era escravo e não tinha condição nenhuma de guardar o sábado. Bem, outra questão que ficou claro é que o sábado ele existia antes do Sinai. E isso é um ponto máximo que a gente quer chamar a atenção. O sábado já era importante antes do Sinai. Deus já então separava o sábado como santo desde o Éden. Bem, desde a criação, o sábado era importante num contexto do Êxodo. Ele passou a ser mais importante então, porque ficou conhecido por aqueles que estavam escravizados durante 400 anos. Agora o detalhe, podemos fazer algumas perguntas ao texto. O autor aqui nos ajuda, o autor da lição, e essas perguntas a gente pode fazer como uma exegese. Qual o dia da preparação para o dia de sábado no capítulo 16? O dia da preparação é o sexto dia, a sexta-feira. Qual o dia da semana é o sábado? Bem, aqui a exegese textual nos diz que o sábado é o sétimo dia, no verso 27. Bem, também nos diz de onde veio o sábado. O texto também nos diz que o sábado veio de Deus, veio como mandamento de Deus desde a criação. Que tipo de dia deveria ser o sábado? Deus disse que era um dia santo, um dia santificado, um dia de repouso. Seria o sábado um dia de jejum? O texto não trabalha a questão do jejum no sábado, pelo contrário, trabalha que o pão foi dado para 2 dias para que eles se alimentassem no sábado. O sábado, como prova de lealdade, sim, porque aqueles que foram fiéis ao Senhor e que ouviram então a sua palavra por meio de Moisés, não saíram no sábado para buscar o maná, mas então confiaram naquilo que Deus passou para eles. Bem, querido, bem querida, espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido a lição de hoje. O sábado foi dado antes do Sinai e ele, de fato, é um sinal de santificação, ele é um sinal de descanso, de liberdade e, sobretudo, de lealdade do povo de Deus. Você entendeu, querido? É seu desejo, então, ter esses atributos que as pessoas leais a Deus têm quando, então, respeitam esse dia do Senhor? Se é esse o seu desejo, então ore comigo. Bom e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Em o nome de Jesus, coloque em nosso coração para que possamos obedecê-la. Te pedimos e te agradecemos. Em nome dele. Amém.